Oração. O que é um ambiente de oração? A prática da palavra. O que Jesus fala? Orai sem cessar. Orai uns pelos outros. É verdade. Isso vai fazer, sabe o quê? Um ambiente de ação de Deus e de poder de Deus. A gente precisa compreender isso, né? Depois, um ambiente de sacrifício. Um ambiente de sacrifício. O que é sacrifício, pastor? É eu me martirizar? É eu ficar 2, 3 horas de joelho? Não. Sacrifício é aquilo que você apresenta a Deus. É verdade. Por exemplo, quando a pessoa vem para o culto, né? É um sacrifício a Deus, é o que Paulo diz. Por quê? Ele está apresentando a Deus aquele que custou uma coisa, o tempo. É verdade, o tempo. E esse ambiente, né, vai gerar um ambiente de ação e poder de Deus. Então, eu tenho que criar esse ambiente. Fazer como, né, como eu falei para você, como uma mulher, fazendo como aquele homem, né, que foi atrás de Jesus porque o filho estava endemoniado. Diz a Bíblia, né, que o demônio jogava o filho no fogo, às vezes na água, e aquele homem corre para perto de Jesus. E aí, né, ele cria um ambiente ali, quando ele clama a Jesus pelo filho dele, ele fala: já fui lá nos seus discípulos, eles não puderam expulsar o demônio, porque tem coisa que é Deus que vai fazer. Mas teve que criar um ambiente. É verdade. Depois uma menina, né, que morreu, e o pai dela foi lá atrás de Jesus e criou um ambiente de fé, um ambiente, né, de confiança. Quando ele chega para Jesus: olha, minha filha está assim, está mal, ou está morta. Alguém falou: ela está morta. E Jesus falou: você crê que eu posso dar vida para ela? Ele falou: Jesus, ajuda a minha incredulidade. Eu vim aqui porque provavelmente não estava crendo tanto, mas pediu ajuda a Jesus, criou um ambiente. Então, você, ou melhor, nós temos que criar um ambiente para a graça operar. Esse ambiente está ligado à obediência à palavra do Senhor, está ligado à oração, às vezes o momento de louvor. Mas eu tenho que criar esse ambiente. Não posso viver de qualquer maneira. Não crio um ambiente com obediência à palavra do Senhor, ou até mesmo que a nossa vida seja um ambiente de ação de graça ao Senhor. Que a nossa vida, ela seja, né, um instrumento de Deus até para a vida das pessoas. Que a graça de Deus venha te favorecer tanto em tudo que você faz, que até quando as pessoas chegam perto de você, elas vão notar isso. Elas vão desfrutar junto, né? A Inete costuma dizer, né, que às vezes a gente chega num lugar, tá vazio, né? A gente chega para almoçar, ó, aí ela fala assim: tá vazio, daqui a pouco você vai ver que tá cheio de gente. Não é que enche mesmo? Ela começa a contar: ó, chegou, ó, tá vendo? Depois você vai falar que eu falo demais. E vai enchendo de gente, um ambiente de graça. Porque às vezes você entra num lugar, né? Quem já teve comércio sabe disso. A pessoa não tá vendendo, né? Já fica, como é que a pessoa, se não vender, né, Zilda? Se não entrar ninguém no. Fica difícil, né? Como é que a pessoa vai pagar as contas? Como é que vai manter aquele comércio ali, né? Fica coitadinho e tal, mas ele é sempre: nossa, amor, olha só, daqui a pouco vai começar a chegar gente aqui, chega mesmo. E se a gente vacilar, chega muita gente, só não tira o lugar da gente, mas chega mesmo, porque é um ambiente de graça, um ambiente de favor de Deus. Não tem pessoa que fala que tudo que toca é abençoado? É verdade, não é que a pessoa toca, é um ambiente de graça que a pessoa cria. Não é uma pessoa amargurada, não é uma pessoa que fica falando o tempo inteiro dos outros, não é uma pessoa que fala contra Deus, não é uma pessoa que murmura. É verdade. Você quer ver uma pessoa criar um ambiente de não graça? É você chegar num ambiente de murmuração. Quando a pessoa reclama de tudo, reclama de Deus, reclama do homem, reclama de todo mundo, você bloqueia, sabia disso? Você bloqueia a ação maravilhosa do Senhor. A pessoa bloqueia, né, a ação de Deus naquele lugar. Por isso que a Bíblia diz: dê graças por tudo. Então, eu tenho que criar um ambiente. Eu tenho que criar um ambiente, né, para essa graça fluir na minha vida.
Eu que tenho que abrir o chuveiro para a água cair. Eu que tenho que abrir aqui, né, o registro para a graça de Deus cair na minha vida. E depende da gente. O poder é de Deus. Mas é unção. Quando eu falo unção, eu falo ligação. Está sobre a nossa vida. Então eu já tenho que fazer. Eu quero criar um ambiente de graça na minha casa. Quero criar um ambiente de graça no meu casamento. No comércio onde eu for comprar. No lugar onde eu for, no posto onde eu for abastecer. Quero criar um ambiente de graça ali. Se tiver oportunidade, falar de Jesus. Né? Não alimentar palavras de murmuração, não alimentar, palavras de desânimo, palavra que abate, palavra que derruba, palavra que joga a pessoa no chão. Eu tenho que criar esse ambiente de motivação. Olha o que diz o texto, diz assim, ó, cheguemos, pois, com confiança. Uma pessoa que murmura está confiando? Sim ou não? Não. Uma pessoa que amargurada está confiando? Não. Nós temos que chegar para cima. Não vou dizer o astral lá em cima, não, que eu não gosto dessa palavra astral, mas com ânimo, que a Bíblia diz. Um ânimo lá em cima. O que Jesus fala? Tem de bom ânimo. Toda vez que Jesus chegou e encontrou um ambiente, né, desanimado, ele mudou o ambiente. Lá no passado ainda não era Jesus. Mas lá no passado, Jesus chega, né, na presença de Deus, não era Jesus fisicamente, ele chega e ele encontra um ambiente triste lá na vida de Israel, quando Moisés morreu. Todo mundo desanimado, todo mundo sem saber o que fazer. Ele fala, não, Josué, tem de bom ânimo, Deus vai contigo. Moisés já está na glória. Por isso que muitos falam, né, que o cristão, quando morre uma pessoa, eles não sofrem, eles fazem festa. Não é isso. É que a gente sabe que aquela pessoa é cristã, Deus já levou para si. E a gente tem ânimo para continuar. E muitos até dizem assim, ó, mas não sei como é que fulano perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu o filho, né? E continuou com ânimo para viver. É Jesus que criou um ambiente de graça. A minha sogra já se foi, mas eu lembro dela que perdeu uma filha. Foi muito difícil. Meu sogro, até o dia da morte dele, não se recuperou da perda da filha. Mas a minha sogra, que tinha Jesus, criou um ambiente de graça, Deus deu força, deu graça. É verdade. Então, para tudo nessa vida, para eu desfrutar da graça, eu tenho que criar esse ambiente animado. É verdade. Esperando o que Deus vai fazer. Esperando o que vai acontecer da parte de Deus. Não o que não vai acontecer. Porque às vezes a gente tem isso. Às vezes a gente tem, né, aquela coisa do que não vai acontecer. Acho que isso não vai acontecer, não. A gente, ser humano, tem muito isso, né? Mas mesmo assim, que um ambiente de graça, Deus vai fazer. Deus vai operar. O que ele vai fazer? Não sei, o que tiver na vontade dele. Tudo está ao alcance de Deus. Mas eu tenho que criar um ambiente de graça. Falei mais uma vez, a terceira vez que eu estou falando da mulher, né? Que antes mesmo dela chegar no trono, que era Jesus, ela criou um ambiente. Ela falou assim, se eu tocar, eu não preciso nem receber oração. Eu não preciso nem abraçar ele. Só de eu tocar na veste dele, eu vou ser curado. Ela criou um ambiente para resolver a vida dela. E assim foi. E assim foi. Então, na nossa vida, a gente tem que criar ambientes, situações de oração, como eu falei para você, de obediência à palavra, de coração limpo para Deus operar, de sacrifício a Deus, que muitas vezes, né, é o nosso tempo. Para a gente chegar nesse ambiente de graça, para ver Deus operar. Amém? Agora, como chegar? Só através de Jesus Cristo. João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho. Por isso que tudo é em nome de Jesus. O resto é religiosidade. E Jesus, ele não tem uma religião.
Ah, eu sou evangélico, minha religião é evangélica. Não é de Jesus, não. Jesus não tem religião. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o único que pode levar você a Deus e que pode liberar a graça para você. É verdade, a Bíblia diz que tem um mediador só entre Deus e o homem, Jesus Cristo Deus. Amém? Então eu tenho que chegar com confiança. Lá no texto original, para a gente terminar, no versículo 16. Não, volta o 14 também, né? Só para a gente encerrar, para a gente criar um ambiente bem legal para a nossa vida. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Então, no passado tinha o sacerdote, o sumo sacerdote, que apresentava a oferta de animal a Deus, queimava o animal, e aí tinha um contato com Deus, o sacerdote. E aí tinha o sumo sacerdote que era acima dele, aquele que apresentava sacrifício. Você já viu falar que o véu do templo rasgou? Então, eram vários véus, né? Mas tinha um véu que separava, que só o sumo sacerdote entrava ali para falar com Deus, para ver se aceitava o perdão do povo. Então agora Jesus já foi esse sumo sacerdote. Diz assim, ó, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, está vendo? Retenhamos firmemente essa nossa confissão. Então, confessar Jesus para, né, ativar a esfera de poder da graça. Versículo 15, né? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. O sumo sacerdote da lei, ele não compadecia da pessoa. Ele aplicava a lei. É verdade. Não compadecia. Não tinha aquela coisa, a pessoa errou porque foi aconteceu. Não. Ele não tinha. Jesus tem. É verdade. Jesus é o sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas e nos perdoa. É verdade. Porque não temos um sumo sacerdote que não compadece das nossas fraquezas. Nós temos um que compadece. Amém? Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Igual a você, igual a mim. Sabe por que ele te perdoa? Sabe por que ele te liga a Deus? Porque ele é sem pecado. É verdade. Sabe por que a gente não vai a Deus sem Jesus? Porque a gente tem pecado. E o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então Jesus entra no meio e aí você já liga direto com Deus. Amém? Você entende isso nessa noite? Então você cria um ambiente de graça. Do Jesus que tem misericórdia da gente, que já sofreu. A Bíblia diz que ele foi como nós. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Mas não errou. Por isso que ele tem autoridade diante do diabo, diante de tudo que é tribulação. Até o vento ele fez parar. Porque todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Por quê? O que tira o poder do homem? O que tira o poder espiritual do homem? O pecado. Como Jesus não teve pecado, então nada tira o poder de Jesus. Nem o diabo, nem a morte. Alguém pode dizer assim, mas pastor, Jesus morreu na cruz. Nós pregamos aqui no domingo, Jesus não morreu na cruz. Jesus entregou a vida e tomou de volta. Porque não tinha pecado, né? A morte, a Bíblia diz que é o quê? É o salário do... Jesus não tinha pecado, não é? Então a morte não teve direito sobre ele. Por isso que ele ressuscitou. Versículo 16, né? Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Seja confiante, né? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, olha só, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus ajuda você. Tanto aqui na terra, como te ajuda a entrar no céu através de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Você que está acompanhando a gente, ora com a gente. Você que está em casa, glórias ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite, Pai. Criamos uma esfera de poder e operação do Senhor na vida de
todos que ouviram esta palavra. Quero criar uma esfera de poder nesta casa. Quero criar uma esfera de poder, ó Deus, neste automóvel. Quero criar uma esfera de poder, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor, sobre esta família, sobre esses filhos, sobre esse enfermo que está doente, Senhor, cura, levanta, Pai querido. Porque a todo poder foi dado ao Senhor no céu e na terra. Todo poder foi dado a Ti, Senhor, no céu e na terra. No tempo do Senhor, como diz, no tempo oportuno, Senhor, nós criamos uma esfera de poder, de graça. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Tira toda a contenda dessa casa. Tira toda a contenda, Senhor, toda a falta de perdão, toda a amargura, que às vezes atrapalha essa pessoa a caminhar, a ir adiante, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, ó Pai. Coloca, Senhor, misericórdia. Compadeça-se e nos faça, Senhor, pessoas que também venham compadecer das outras. Pai Santo, em nome de Jesus, em nome do Senhor, nos ajuda a cada vez mais pregar o Teu Evangelho, Senhor. Que chegue a mais pessoas, que mais pessoas possam entender que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, possa se libertar das religiosidades que o homem criou, Senhor, tentando substituir o nosso Salvador, tentando substituir aquele que der de direito, Senhor, ter todo o poder, porque não pecou. Ajuda, Senhor, a esclarecer essas pessoas. Derrama o Teu Espírito, uma porção dobrada, Senhor. Sabemos que estamos vivendo os últimos tempos da humanidade na terra, pois os sinais estão aí, que elas possam conhecer ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, ó Pai. Opera, Deus, que operando o Senhor quem impedirá. E nós vamos criar esse mundo de graça, essa esfera de graça, esse poder, Pai querido, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Amém? Deus abençoe você, compartilhe os nossos vídeos, dê o joinha, nos ajude aí a pregar o Evangelho do Reino, inscreva no nosso canal, que você nos ajuda aí, né, a pregar o Evangelho do Reino. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a presença do Espírito de Deus e a vida abundante prometida por Cristo, esteja sobre toda a nossa vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Deus te abençoe, te guarde.